A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. BNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje os nossos convidados são o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, Renata Vick, CEO da Copenhagen, ou melhor, do Grupo CRM, e Sandro Rodrigues, que é fundador da Rinode, e hoje você é chairman. CEO. CEO também. É. Mas já foi chairman. Já fui. Aí voltei para o batente. Tá vendo só? Em algum momento você consegue se enxergar como chairman e não como CEO, Renata? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Boa. Eu gosto muito da operação, mas Exato. é um caminho natural. Vem cá, Jorge, você acabou de voltar do Japão com várias novidades aí na bagagem. Conta pra gente como é que foi essa experiência lá e se você tem no futuro esse interesse de ser chairman, deixar de ser CEO, que você já foi várias vezes. Conta pra gente. Olha, primeiro assim, acho que minha carreira de CEO, de chairman já encerrou. Agora estou na outra, mais conselheiro, deixa eu ficar quieto. Mas eu tenho uma missão ainda aí com o Tarcísio, né? Então tem bom tempo pela frente, pelo menos uns 8 anos vai vir, né? E o Japão foi interessante, porque eu conheço bem o Japão, mas a última vez que eu estive no Japão foi em 2012. E 11 anos faz uma diferença danada, eles perderam muito espaço de competitividade para a Coreia, para a própria China. Então eles estão em outro momento, mas foi muito interessante. Agora, a gente é a bola da vez, o Brasil é a bola da vez e São Paulo é a bola da vez. Não tem a menor dúvida que nós estamos bem avançados, saímos de lá com 6 bi para aplicar no Brasil, tem mais 5 em discussão, chegamos a 250 bi nos primeiros 8 meses de governo, ou seja, nós estamos no caminho certo. E eu acho e repito, o Brasil é a bola da vez. Se você olhar o cenário mundial de todos os outros shows que eu fiz até agora, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, estou indo para a China agora semana que vem, é notório o interesse com o desequilíbrio das cadeias globais, o interesse pelo Brasil. Por tudo, população, consumo, posição geográfica, posição política em termos mundiais, entendeu? Você tem pouca crise. Então é o país que é a bola da vez, né? Os investidores começam a olhar por esse desequilíbrio muito em relação a gente. Renata, você participou recentemente de uma operação na qual a Nestlé ela adquiriu o controle da Copenhagen. E você também percebe, evidentemente, esse interesse dos estrangeiros em relação ao mercado brasileiro. Sem dúvida. No caso do Grupo CRM, acho que todo o trabalho que nós fizemos, principalmente da consolidação do mercado premium de chocolates no Brasil, é algo único, né? O valor do nosso negócio é intangível porque a gente atua num segmento há 95 anos, uma marca brasileira, quase centenária, com um trabalho muito focado na relação emocional que nós estabelecemos com os nossos consumidores. São mais de 10 milhões de clientes que transitam todos os anos nas lojas Copenhagen, e isso, sem dúvida nenhuma, chama a atenção dos players internacionais, porque o expertise no mercado premium de boutiques de chocolates no Brasil é, sem dúvida nenhuma, um território proprietário de Copenhagen, com baixíssima incidência de concorrência direta. Então, o que a gente espera, ainda acreditamos muito no plano da nossa expansão no Brasil. Existem 2.000 lojas mapeadas para abertura nos próximos 3 anos, e o nosso plano é continuar ainda fomentando a expansão no Brasil. Acho que o Brasil, sem dúvida nenhuma, reserva grandes oportunidades para todos nós, aqueles que sabem fazer a sua boa lição de casa. Nós saímos muito fortalecidos do momento da pandemia, acelerando bastante a agenda digital também do Grupo CRM. Hoje 20% do nosso faturamento vem de receita digital, fortalecendo principalmente a agenda de crescimento same-store sales dos nossos franqueados, o que deixa a rede mais forte, mais pujante, mais preparada para também crescer com a abertura de novas lojas. Sandro, você Tomara também... que 50% seja em São Paulo. Com certeza. Tomara. Sandro também atua nesse mundo intangível de relação emocional com o produto, né? Muito. Você percebe essa relação também que existe com a marca, como acontece com Copenhagen? Total.
Mais do que nunca, né? Ainda mais quando você está olhando para o novo consumidor, que é esse consumidor que está olhando a marca além da qualidade. Porque há muito tempo atrás, quando eu já comecei há 35 anos atrás, eu via que qualidade era commodity, né? Se você tinha um ditado que falava assim, Jorge, se você não tem qualidade, você não se estabelece. Né? A gente escutava muito isso. Né? Hoje o consumidor tem olhado para as marcas e ele olha além disso, né? Essa relação emocional, essa relação de propósito, o que está por trás, o que essa marca traz. No caso da Renaudet, que é uma empresa de cosmético, que a gente fala que a gente vende bem-estar, né? A gente vende realmente bem-estar, a gente trabalha com autoestima, e o Brasil é muito especial nisso. O brasileiro é muito especial nisso. Nós temos uma indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosmético muito forte, respeitadíssima. Já chegamos a ser o terceiro maior mercado do mundo, primeiro em perfumaria, hoje nós somos o quarto, e o segundo em perfumaria. Então sim, a gente percebe muito na Renaudet. A Renaudet hoje tem 600 mil consultores só no Brasil, trabalhando no sistema de venda porta a porta, né? 600 mil consultores só no Brasil. A gente aposta muito na história de você construir um negócio, nessa capacidade que o brasileiro, concordo muito com essa história, que o Brasil é a bola da vez, pelo brasileiro, pela força que o brasileiro tem de cultura empreender. empreendedora, né? Pela força empreendedora que o brasileiro Tenho tem. dúvida disso. Sabe? O brasileiro, dificilmente, eu ando por esse Brasil, acho que eu conheço todas as capitais, seguramente as principais cidades do Brasil, fazendo evento, fazendo treinamento de venda e tudo mais. Né? Dificilmente você encontra, eu gosto muito de conversar com todo mundo, e eu adoro conversar com o pessoal de Uber, aplicativo. Adoro bater papo. Dificilmente você encontra um que não tem vontade clara de sair do ponto A para o ponto B. E coisa que você vai, a Renaudet está em mais 7 mercados na América Latina. Né? Tem similaridade, sim, mas com menos força. Você vai no México, essa força não é igual. Tem, mas não é igual. A Renata falou que 20% das compras já estão no ambiente online, né? Mas você tem uma peculiaridade nesse mundo digital, que é o de dirigir a compra para um dos seus consultores. É como se o seu portal fosse uma espécie de apoio para os seus franqueados. Bom, a Renaudet começa com a minha mãe e com meu pai. Eu começo com 12 anos de idade com a minha mãe pelas ruas de São Paulo fazendo venda de porta em porta. Então a Renaudet começa numa garagem há 35 anos, essa história toda. Então o que a gente tem como propósito? Isso é um milestone do negócio, entendeu? Toda a venda de produtos Renaudet, a gente está procurando ir para o mundo multicanal. Não tem como a gente escapar disso, aquela história da gente tem que entregar o nosso produto como o cliente quer comprar, não como eu quero entregar para ele. Só que nós temos um acordo entre nós, na família. Né? Todo produto Renaudet que for vendido, não importa o canal, ele vai gerar um lucro de revenda, um bônus para alguém da rede. Então, o nosso e-commerce, todo consultor Renaudet, ele tem direito a uma loja virtual, ele pode promover o negócio dele pelo e-commerce. Ele promove lá renaudet.com.br / o ID dele, ou um nome que ele quer na loja dele, e o cliente que entra logado, a gente entrega 30% do faturamento da loja para esse consultor. Tá bom. E quem não entra logado? Por exemplo, tem alguém que não entrou logado, entrou direto no e-commerce da Renaudet. Eu entrego 5% do faturamento por geolocalização. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, a gente entrega uma parte para a nossa rede de consultores. Isso, sem dúvida nenhuma, uma grande mudança no comportamento. No meu caso, que atuo com o mercado de franquias, o Grupo CRM foi um dos únicos grupos, pelo menos eu desconheço outro que tenha adotado essa premissa, um pouco inclusive mais até atrativa do que só um rebate para o franqueado, que é assegurar a mesma margem que ele tem na loja física, por isso que nós conseguimos escalar tão rapidamente o digital. Então hoje o franqueado da região, né, onde eu faço o last mile da operação com aquele franqueado, ele tem a mesma margem que ele teria
numa venda física. Então, o interesse do franqueado na agenda digital é muito grande. E essa foi uma visão que eu tive lá no momento da pandemia, de não criar um plano de contingência que viesse a concorrer com os nossos franqueados. Esse é o ponto, isso. E que criasse um modelo realmente digital que fomentasse o interesse, porque eu sempre entendi que o maior pivô rígido e a barreira mais intransponível é a cultura do digital. Então, quando o franqueado, ou no caso o consultor, vê o digital como um concorrente, ele não se engaja na agenda digital. No nosso caso, o que a gente fez foi utilizar 1.100 pontos de venda para oferecer a melhor experiência ao nosso cliente final, porque hoje eu entrego o Brasil todo em 3 horas. Né? Isso é um diferencial enorme. A nossa taxa de conversão aumentou quase 50% quando a gente deixou de entregar do CD e passou a entregar direto das lojas, porque quem quer um chocolate é um momento de indulgência. Você quer o seu chocolate em 30 minutos. Você quer o seu chocolate. A gente concorria com os aplicativos de delivery. Hoje a gente consegue muitas vezes ser até mais eficiente que o aplicativo de delivery. Então a gente não cobra a take rate do franqueado, a gente incentiva o franqueado a estar plugado no digital e 94% da nossa venda digital feita pelo e-commerce, que praticamente opera como um marketplace, porque eu só capto o pedido e quem faz a venda é o franqueado. Engajou muito o franqueado a ter essa receita adicional, crescer, como eu disse, vendas nas mesmas lojas, que é um KPI que a gente olha com muita atenção, que é o Same Store Sales, que se não tem Same Store Sales, não tem expansão. Então, se a gente acredita que cabem mais 2.000 lojas, a gente precisa fortalecer o Same Store Sales para que esse franqueado esteja engajado na agenda também de crescimento dos pontos de venda físicos. Ô Jorge, o que o governo de São Paulo está fazendo para ajudar o empreendedorismo aqui no estado? Olha, desde que a gente começou o plano, o governador Tarcísio de Freitas é um cara meio fora da curva mesmo. Quem não conhece precisa conhecê-lo, ele é fora da curva. E a gente falava que ia dividir em 2 pilares. Só um comentário antes que eu morro de rir, das 10 empresas que eu fui presidente, 6 era serviço. E eu falo que ninguém tem o melhor trabalhador do mundo é o nosso. Porque o brasileiro ele é diferente. Se você chegar fora do Brasil, eu tive a oportunidade de ficar com 120 países por causa de uma das empresas que eu fui presidente da América Latina, depois vice-presidente mundial, tinha escritório de 120 países. Não tem um lugar do mundo que você chega para um cara e fala assim, como é que você quer a carne? Aqui é ponto mais, ponto menos, mais rosada, menos rosada, e o cara te escuta. Ele te escuta, ele não te xinga, entendeu? Copo de chopp, o cara fala, eu quero com 2 dedos. Chega lá fora e pede assim, eu quero um copo de chopp com 2 dedos de colarinho. O cara vai mandar você te xingar, vai te matar. Então, assim, eu acho que a gente tem essa capacidade, 2 empreendedorismo, tem empreendedorismo que está na minha frente aqui de sucesso, o que tem essa parte de franqueados, de loja. O brasileiro, para mim, ele é fora da curva e isso não vai ter em lugar nenhum do mundo, essa capacidade. E voltando, no nosso caso, nós distribuímos o plano em 2 grandes plataformas. Uma plataforma é a reindustrialização de São Paulo, que é onde a gente está vindo pesado, transição energética, para o SEMP, como eu falei com vocês, 250 bi nos primeiros 10 meses de governo. Isso vai dar um alívio muito grande. Olha, tem mais 3 anos para a gente captar ainda, mas já dá um alívio muito grande. Porém, o mundo ele é mais ou menos igual, ou seja, 80%, 70% do imposto ele vai vir da indústria. E 70%, 80% do serviço, do emprego vem do comércio e serviço. Esse é o desenho, muito claro. Varia muito pouco, mesmo que você distribua a carga tributária, diminua, é isso. Então, o outro lado que carrega nosso plano é justamente o empreendedorismo. Nós estamos com um foco muito grande em desenvolver o empreendedorismo em São Paulo, através da Desenvolve, que é o banco, a agência de fomento nosso, está ligado à minha secretaria, através do Banco do Povo, a gente está com uma ação muito forte. Liberamos agora 550 milhões de linha para mulheres, já liberamos mais 50 milhões de linha para o pessoal de baixa renda, com uma característica que São Paulo tem, que todo mundo esquece. São Paulo é 36% do PIB, 32,1% do PIB. Né? Segunda renda per capita, 1.418 por aí. Então, assim, você tem uma característica com 46 milhões de habitantes, ou seja, somos o maior mercado consumidor. E isso gera oportunidade do empreendedorismo. Mas a gente também, nós temos um outro problema que eu estou batendo nessa tecla, que das 645 cidades de São Paulo, eu tenho 503 com menos de 50 mil habitantes, gente. Quando eu olho de 550 para 20, são 117. Abaixo de 20 mil, 386. E dentro da 386 eu tenho 150 cidades com 5 mil habitantes. O que fazer? É no empreendedorismo. É na agricultura cooperativada, é na economia circular, mas o empreendedorismo completando um entorno. Eu preciso criar mais condição das pessoas se desenvolverem para a geração de emprego. Porque não vou ter grandes indústrias numa cidade de 5 mil, 6 mil habitantes, que é essa. Eu posso fazer o trabalho que nós estamos fazendo no raio de 50, fazer mais coisa, ok. Mas a grande alavanca que a gente acredita de emprego vai ser
o serviço. E se você olhar se o nosso plano está dando certo, até o primeiro semestre, até agora, acumulado 12 meses, a gente tem 400 mil empregos gerados em São Paulo. A maior parte vem do serviço. 32%, 35% está vindo do serviço. Ou seja, eu acho que a alavanca de geração de emprego, ela passa muito fortemente para um desenvolvimento de empreendedorismo, onde a gente está com foco muito grande. O Jorge, eu acho que seria interessante você contar para eles a distribuição do PIB dentro do Estado, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que São Paulo é muito rico, mas tem regiões que participam muito pouco, né? Essa é uma preocupação nossa. Só fazer uma brincadeira antes que eu comecei a rir aqui e voltei. Eu encontrei agora com o senhor lá no Japão, isso é para vocês dois. Estava num restaurante, encontrei com uma pessoa aqui do Brasil, muito famosa, e ele estava brincando comigo, falando, a gente estava falando de empreendedorismo. Ele falou, não, tem um empreendedor, por isso que eu até gaguejei aqui, tem um empreendedorista. Eu falei, empreendedorista? Ele falou, não, porque o empreendedor já é difícil, agora o empreendedorista, quando chega no tamanho que vocês estão, ele é trapezista também. Então eu adorei a fase, é o empreendedorista. É a mistura do empreendedor com o trapezista. Porque ser empreendedor nesse país não é fácil. Não é fácil. Mas voltando com essa sua pergunta, ele tem uma coisa muito interessante, porque essa é a preocupação nossa hoje. Quando você olha São Paulo, né, detendo 32,1% do PIB, e com o PIB na casa de 2,375 tri, o segundo lugar é o Rio com 754. Aí você viu a força nossa. Porém, isso é verdade. Você pega a região metropolitana de São Paulo, é 50%. Você pega Campinas, é 20,2%. Você pega São José dos Campos, é 5,6%. Sorocaba com 5,1%. Isso detém 81% do PIB do estado de São Paulo. Qual que é a nossa preocupação? Araçatuba, 1,2%. Presidente Prudente, 1,2%. Ribeirão Preto, 2,6%. São José do Rio Preto, 2,2%. Registro, 0,4%. Barreto, 0,8%. Itapeva, 0,8%. Então nós estamos com a preocupação de reequilibrar isso. Por isso que esse investimento dos 250 bi está bem distribuído. Ele já atinge mais ou menos 120 cidades das 142 que estão acima de 50 mil habitantes. Então hoje tem uma preocupação muito grande nossa de ocupar o espaço de São Paulo para dar maior equilíbrio de riqueza. Às vezes não é só a renda per capita que importa, né? A geração de emprego também importa, o desenvolvimento regional também importa, então a preocupação grande nossa hoje é essa visão. Isso se reflete nas empresas de vocês? Essa concentração maior em Campinas e São Paulo? Sem dúvida. No caso da Copenhague e da Brasil Cacau, São Paulo capital é, sem dúvida nenhuma, disparado a maior concentração de lojas de maior faturamento. Campinas é uma praça muito forte. Ribeirão, para nós, é muito forte, apesar de não estar numa relação aí dos top 5, mas para nós é uma região bastante potencial. E aí o que a gente vê é que, apesar das cidades de interior ainda não terem o mesmo potencial do que a gente vê nas capitais, que também é o que acontece no restante do Brasil, né? Não é uma particularidade só de São Paulo. No caso da Copenhague, a gente tem tido muito sucesso em cidades, inclusive, de 100 a 150 mil habitantes, que até então era uma certa barreira para nós, a gente limitava a 200 mil habitantes, pelo fato, olha como é importante, o primeiro ponto que a gente discutiu aqui, da importância do posicionamento da marca, do elo emocional que a marca tem, do aspiracional que a marca ocupa no imaginário dessas cidades que nunca receberam Copenhague. Então a gente acaba se beneficiando, o que a gente chama de cidades pioneiras, né? Quando a gente abre a primeira loja nessas cidades de interior. Então grande parte do nosso plano de expansão hoje contempla o interior. Então eu fico muito feliz de saber que existem planos para que a gente fomente o interior, porque existe potencial. No nosso caso, a gente tem tido muito êxito quando a gente entra com o que a gente chama de loja pioneira nas cidades menores. E vocês, Sandro? Assim, quando você pensa em consumo, até é uma questão lógica. São Paulo representa a maior parte do consumo dos produtos Rinodê no Brasil, tá bom? Mas o que é legal, aí vai de acordo com de contra o que o Jorge está dizendo, como o nosso negócio é um negócio de venda direta, né? Então o que eu ofereço para as pessoas? Uma oportunidade para ela complementar a renda dela vendendo o produto Rinodê, ou ela pode aspirar ter um ganho que ela não teria na vida normal dela, vamos colocar assim, esse normal bastante entre aspas, que é o quê? Construir uma equipe de venda. Ela constrói uma equipe de venda e ela tem uma participação do que aquela equipe constrói. Isso, quando você pensa per capita, essa participação da equipe de venda é maior no interior do que na região metropolitana. Por que eu digo que vai de conta com o que o Jorge está dizendo? Porque é exatamente essa oportunidade da geração de renda que as pequenas cidades não têm na indústria e tudo mais, por uma questão óbvia,
que a venda direta, um negócio como o Rinode, ele proporciona. Então, tem dois movimentos bastante interessantes. Esse que tem mais pessoas nos interiores fazendo, não que não tem em São Paulo, que São Paulo capital, que é muito grande, mas o que acontece nas grandes cidades, o que a gente tem olhado de uns anos para cá, é que mesmo a pessoa que está trabalhando, vamos colocar assim, tem o seu trabalho tradicional, o seu emprego tradicional, ela vê na Rinode uma oportunidade dela ter uma renda adicional. É um movimento que acontece nos Estados Unidos há 40 anos, que é a história muito clara nos Estados Unidos do plano A e o plano B. O americano tem muito claro isso. O plano A ele paga as contas e o plano B ele pensa o seguinte, pô, como é que eu realizo o meu sonho? Eu preciso de um plano B. Isso começa a acontecer nas grandes cidades. Então é muito comum você ver pessoas no seu trabalho tradicional, qualquer trabalho tradicional, entendeu? Ela tem um catálogo Rinode oferecendo produtos para outras pessoas para complementar renda ou até realizar sonho, que é o que a gente mais gosta. Eu acho que uma informação complementar para quem está nos ouvindo aqui é realmente o Brasil é um país de empreendedores, e eu brinco, você trouxe a brincadeira do equilibrista aqui, e eu trago um pouco da reflexão do empreendedor tem dor no nome, né? Por isso que é empreendedor. Não é fácil empreender, apesar da gente ser um país que fomenta muito o empreendedorismo e tem realmente um povo muito aguerrido, né? O que nos deixa muito orgulhoso. Mas lá no Grupo CRM, na Brasil Cacau, a gente também trabalha com sistemas de venda direta e se repete, né? A história aqui que a Rinode está trazendo de que a gente consegue ser muito mais forte com venda direta no interior do que na capital. Né, é bem comum aqui, se repete. E o que eu queria complementar dizendo é o seguinte, que o brasileiro ele é tão empreendedor e ele busca tanto essa alternativa de complemento de renda, que o que a gente vê é que o revendedor ele não é revendedor de uma única marca. Então, o que ele faz? Mas isso muda, até complementando um pouco da questão da agenda digital, né? Antes a gente aprovava um ponto comercial pensando muito em qual era, a gente brincava, né? Eu tenho 27 anos de varejo, a gente fazia aprovação de ponto com contador de fluxo na mão, olha que loucura, né? Hoje a gente aprova um ponto entendendo a área de influência desse ponto e principalmente o perfil do empreendedor, no caso franqueado, porque a gente, querendo ou não, quer um franqueado que tem uma carteira de clientes, que ele é bem relacionado na cidade, que ele sabe fazer a venda além, né, a venda ativa e não a venda passiva. E o revendedor, ele também tem essa característica, né? Ou seja, ele tem uma carteira de clientes. Então, quando ele vende Rinode, ele pode vender também chocolate, porque é um complemento de renda em momentos onde a ocasião de consumo é completamente diferente. Então, ele tem um produto de alto consumo ou um produto que tem altas vendas sazonais em Páscoa, por exemplo, onde o beauty não entra, né? Mas no Natal ele potencializa com a lembrança, o presente Rinode, a lembrança de chocolate. Dia das Mães entre os dois. Dia das Mães ele faz um cross. Então, tudo que a gente como marca vem trabalhando numa agenda estratégica nacional, ele consegue trazer isso para uma realidade do canal, que é o canal de revendedores. Bem interessante. Bom, esse assunto de revendedores de interior, isso está muito interessante. A gente vai retomar esse assunto no próximo bloco. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui na BMC News com o Money Report TV. E antes do intervalo a gente estava falando justamente dessas diferenças entre capital e interior e também nessa complementariedade que existe do empreendedor, do representante de vendas. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que é bem interessante. Eu trabalhei uma época no HSBC como diretor de comunicação. E num determinado momento teve um concurso de venda de cartões de crédito. E o gerente de uma cidade do interior ganhou, mas era uma cidade pequena. E ele ganhou de cidades enormes, agências que eram muito grandes. Então eu liguei para ele e perguntei, mas como é que você fez? Qual foi a tua estratégia? Ele falou, olha, aqui no interior, todo mundo vai almoçar em casa. Então eu não saía para almoçar, ficava ligando para todo mundo. As pessoas me atendiam porque estavam em casa, estavam mais relaxadas, e eu ia lá e vendia o cartão. Quer dizer, é uma questão também de entender a cabeça do teu cliente, como é que isso vai interferir, um momento de aproximação, né? Você sente isso também com os representantes? Olha só, o que a gente tem visto? A gente está...
É interessante que a gente ficou. O digital traz a história do influencer, né? Influencer digital e tudo mais. Mas se você olha para o nosso negócio, que é um negócio de venda direta, a base é a influência. A base é você ter alguém que está validando uma marca, que está validando um produto, que está oferecendo para uma outra pessoa. E muitas vezes, o ponto de confiança, necessariamente, claro que o produto, ninguém fica, no caso da Rinode, por exemplo, eu costumo dizer que ninguém fica 35 anos ou 95 ou 95 anos vendendo uma vez só. Impossível, entendeu? É impossível. Você tem que ter recompra, e para você ter recompra, você tem que ter qualidade. Mas muitas vezes, o ponto de confiança na venda é entre as pessoas. É entre quem compra, entendeu? E quem está vendendo. Então, sim, essa história de você entender o teu cliente, você entender o momento dele, é fundamental. Mas eu acredito muito nesse movimento, no movimento mais do que para frente, o que eu vejo, que a gente vê na Rinode, que o varejo como arte da venda, ele cada vez mais ele vai passar por essa história da influência, para cada vez mais alguém recomendando produto e serviço para outro alguém. A gente acredita muito nessa. Aí, ferramentas, a gente vai discutir um monte, mas no nosso caso a gente não acredita que o bom e velho catálogo vai sair do mercado. Não, a gente não acredita nisso não. Vai ter outras ferramentas, inclusive é bem legal. Hoje, nós já estamos, 50% da nossa venda, né, ela vem através do catálogo digital. Já vem pelo catálogo digital, né, que é interativo, tem todas aquelas histórias que o digital traz, mas ainda o catálogo impresso de produtos com ciclo promocional ainda é fundamental. É fundamental nessa que é muito desse hábito, né? É muito do hábito, entender o cliente. Jorge, você tem uma área específica para inovação, para financiamento da inovação aqui? Como é que é isso? A gente tem o banco, nós temos uma secretaria também que a gente separou, Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia, justamente para colocar foco nessa parte. E tem toda a linha de crédito na Desenvolve para a inovação que a gente fez. Agora, eu acredito muito, vendo os dois aqui e vendo a teoria, eu sempre fui a favor, e falo isso até repetitivo, porque eu acho que uma das soluções para São Paulo, e é o que nós estamos fazendo, é justamente você olhar o interior de uma forma diferente. Por quê? Porque se você olhar a Holanda, que é o país que me chama a atenção, ela tem 15 milhões de habitantes. Falo isso com todo mundo, toda hora. O Rio tem 15 milhões. Só que 3 milhões, 12 milhões estão em volta do Rio. Na Holanda você não tem uma cidade acima de 675 mil habitantes. Pode olhar, Amsterdã, Haia, Roterdã, não tem. Por quê? Porque eu acho que esse é o movimento que nós estamos tentando. Aí entra essa parte de inovação e empreendedorismo. Nós temos que levar o emprego, a renda para o interior. Nós temos que subir. Inclusive a renda per capita nossa, é 2.418, se não me engano, por aí. Nós só perdemos para Brasília, que é 2.913, né? Não dá para discutir. Mas o restante é isso. Ou seja, o Ribeirão Preto, você falou bem, ele tem uma renda per capita alta porque tem um agro muito forte. Então hoje eu defendo muito, por exemplo, cidades inteligentes em várias cidades do interior de São Paulo. E aí eu gosto muito da ideia deles, essa ideia de levar a oportunidade, seja de loja, seja de franqueado, para o interior. O interior de São Paulo ele é rico. Ele é rico. Nós estamos falando de PIB, que tem essa desenvoltura para a geração de emprego. Mas como renda per capita, você tem regiões aqui que são riquíssimas. Então falta essa oportunidade, falta o empreendedorista, que é o trapezista, que eu fico brincando, chegar até esse mercado. É muito comum nas empresas, eu falo porque eu fui nas empresas todas que eu fui presidente, a gente acaba olhando muito o grande centro. Tanto de inovação, a gente vai falar sempre nos grandes centros ou aqui perto, a gente tem que levar essa cultura do empreendedorismo, do chegar à oportunidade naquele que está lá na ponta, nas cidades menores, e tem consumo para isso. Vai ter consumo para o chocolate, vai ter consumo para o seu produto, vai ter. A questão é que muitas vezes o planejamento estratégico ele fica muito limitado aos grandes centros. Se você olhar, a maior parte está nisso. Então eu defendo muito essa visão, e aí que está a nossa força, de financiamento. Hoje qualquer pessoa que me procurar para falar eu quero abrir uma franquia sua ou abrir uma revendedora sua, nós vamos financiar, porque nós estamos muito preocupados em fazer chegar no interior as oportunidades. Quer dizer que não fica somente no campo, digamos, daquelas iniciativas que são autorais. Você também atua em franquias e em representantes também. Também, nosso negócio aonde gera, nós brincamos muito entre a gente, que é o seguinte, aonde gerar emprego,
renda e desenvolvimento regional, nós estamos dentro. Esse é o ponto. Eu acho que tem condição, como eu te repito, todos os dois estão na minha frente aqui, são de sucesso. Como ela falou, a maior parte está na cidade de São Paulo, possivelmente dele também. Mas eu falo, depois que eu comecei a conhecer, eu fui em 162 cidades até agora. Eu vou nas 645. Mas eu fico abismado quando eu vou para o interior de São Paulo. É um interior rico, com grandes oportunidades do empreendedorismo chegar como cadeia. Entendeu? Você vê que lojas, às vezes eu vou no interior, riquíssimo, que não tem uma loja de marca, ou uma loja, vamos dizer assim, um brand maior. E tem capacidade de consumo para isso. Essa minha pergunta é, como é que ninguém viu? E eu, talvez, nas que eu fui presidente, também eu não via. Você está entendendo? Porque acaba que ali o mundo da gente fica muito preso em resultado, né? Em crescer, mesmo sendo charman, ou dono, ou empresário, ou mesmo executivo. Eu acredito muito que se você olhar o interior de São Paulo, eu falo para São Paulo, que é onde eu estou, ele é rico, tem oportunidade demais de você crescer e ajudar a gerar emprego justamente através do empreendedorismo. Seja ele o individual, que eu falo, que é o tal do restaurante, um salão de beleza, uma lojinha, a grandes marcas começarem a ocupar espaço. Tem oportunidade para isso. Agora, esse potencial aí, você também enxergou quando era secretário no governo federal, porque você viajou o Brasil inteiro. Então, quando você fala de Brasil, nós temos um problema muito sério ainda, que tem duas coisas que nós vamos ter que trabalhar em algum momento. Um é o crédito no Brasil, para facilitar o empreendedorismo. E aí tem um erro de visão muito claro nosso, porque pode baixar a taxa de juros. Nosso grande problema não é esse. O americano, ele empresta, a cada $1 que o americano empresta, ele recupera 0,81. A cada $1 que a gente empresta, a gente recupera 0,18. O problema é a legislação. Você pegar um carro que você não pagar hoje, ou o cara te dá um cano, a coisa mais difícil do Brasil é você cobrar dívida. Pela legislação nossa, seja no apartamento, você tirar um cara, uma pessoa que alugou, recuperar carro. Então nós temos esse problema que a gente precisa resolver, isso é nível Brasil. Quer dizer, como que a gente consegue fazer o dinheiro chegar mais barato na ponta para desenvolver o empreendedorismo? A segunda coisa é cultural. Nós temos ainda uma diferença muito grande cultural. Ele falou bem aqui que visitou os 27 estados, eu também, até das outras empresas, Renato, que eu fui. É muito difícil. A gente tem um desequilíbrio imenso. Você pensa bem o seguinte, a pior região de PIB do estado de São Paulo, que a maior preocupação nossa é registro, que é um PIB de 13,5, 14 bi. É maior do que 2 estados do Nordeste. Quer dizer, o pior estado, a pior região nossa... Comparativamente, é uma coisa de louco. Hoje o PIB da região de Campinas é do tamanho do PIB de Minas, quase. É um pouquinho menos. Então, assim, tem esse desequilíbrio no Brasil que a gente precisava tratar isso com reformas mais estruturantes. Mas aí é um assunto que vai passando, muda, né? Mas eu acredito muito que a gente tem que ir avançando. Agora, um puxa o outro. Minas está puxando, o Sistema Sul está puxando. Aí você vai puxando. É um negócio, a vida é assim, né? Ela vai passando por esse processo. Você olha o Japão hoje, coisa engraçada. O Tóquio ainda está melhor do que o interior. O interior sofre mais do que o próprio Tóquio. Então, assim, para mim, acredito muito que é evolução. Não gosto muito de ficar naquela briga política. É reforma. A gente tem que fazer o dinheiro ficar mais barato, tem que chegar isso ao interior, como tem que chegar ao Nordeste. E Norte é onde está a maior pobreza nossa hoje. Sandro, você que está em outros países, você sente mais facilidade de acesso ao crédito lá fora do que aqui? Olha só, Rinode, graças a Deus a gente não é tomador de crédito para nossas operações fora. A gente faz aqui com capital próprio. Mas o ambiente de negócio é mais simples. O ambiente de negócio, de uma forma geral, é mais... Olha, eu estou dizendo países da América Latina, hein? Eu estou Peru, Colômbia, Equador, Bolívia. É mais simples, entendeu? Que mais? Está faltando Paraguai e Chile e México. Né? Então, sim, a taxa de juro nesses países é menor que a nossa. Né? Menor que a nossa. Então, isso, na ponta ainda, Jorge, isso pesa muito. Não tem dúvida. A Rinode trabalha essencialmente no ponto de vista, tem produtos de altíssima qualidade para todos os consumidores brasileiros, independente da classe social que ele está. Né? Mas, essencialmente, o nosso foco de atuação, até proporcionamento, são as classes C, D, D e E. Esse pessoal está muito endividado. Mas, sim, muito endividado. Sabe? Chega uma hora que ele tem que pensar, ou ele paga uma dívida, ou ele paga a conta de luz. Verdade. E mesmo a conta de luz está atrasada.
Exatamente, entendeu? Aí ele vai pegar, ele escolhe a conta que ele vai atrasar. Aí quando você fala assim para ele, fala, olha, você tem que separar. Você pega no caso da Rinode, a Rinode ela tem uma margem de lucro na revenda altíssima, a gente dá até 50% de desconto sobre o preço sugerido ao consumidor. Né? Então ele tem 100% de lucro. Então, teoricamente, ele pega um hidratante Rinode, só por exemplo, que custa 10, ele paga 5. Ele paga 5, ele vende por 10, 5 é o lucro dele. Para você ensinar para ele, ele quer aprender. Ele quer aprender. Fala, olha, os 5 do lucro, uma parte, você tem que guardar, entendeu? Para você investir no seu negócio. Os outros 5, você tem que comprar mais produto para o seu negócio continuar rodando. Capital de giro. Né? Capital de giro. Você ensina isso para ele. Ele quer aprender. Mas muitas vezes, Jorge, ele não tem condições. Não, desculpa. A vida dele está tão confusa nesse aspecto de dívida. Esse é um nó que nós temos no Brasil que soltar, desatar. Eu falo com você que São Paulo talvez seja a maior preocupação minha, pelo menos da minha secretaria, é esse, Renato. Por quê? Porque hoje eu não consigo, a gente fala muito em empreendedorismo, vamos treinar, tem nós, tem o Senai, tem Senac, tem Sebrae, todos fazem um grande trabalho. Mas o grande problema é que o cara ele não consegue montar, ele precisa com 3 meses, no máximo, ele ter dinheiro para comer. É isso. A capital de giro que a Renata falou é o segredo. Nós temos que arrumar a fórmula nossa, e nós estamos estudando isso no governo. E nós estamos falando de microcrédito, capital pequeno, hein? O governador Tarcísio tem insistido muito nesse ponto. Como é que a gente monta um sistema que eu dê gargalo, que eu tire o gargalo e dê tempo para a pessoa conseguir fazer o empreendedorismo dela, seja montar uma Copenhague, seja montar uma loja da Rinode, vai vender lá o produto, tem o consumo. Agora, o problema é que realmente o endividamento está alto, você está operando uma taxa de juros alta, né, 13,25 por aí, você vai ficando. Então nós temos esse complexo, mas assim, eu acho que o grande segredo nosso é achar a fórmula como governo de ter um financiamento um pouco mais longo que a pessoa possa respirar. Para o estado de São Paulo é isso que o governador tem pedido muito, a gente estuda junto com a Fazenda. O que nós podemos fazer? Já no Banco do Povo hoje, que é até 21 mil, esse eu já consigo alastrar bastante, eu chamo de alastrar. Eu consigo jogar bem para frente a entrada dele. Agora nós temos que fazer isso para o médio e grande também, empreendedor. Ou empreendedorista, né, que é o trapezista. Assim, nós precisamos achar esse caminho, e talvez o caminho vem de Desenvolve, vem de BNDES, quando é federal. Nós temos que parar também de criticar que esses bancos públicos, eles têm que ser o motor de financiamento mesmo da economia, gente. Não adianta a gente ficar batendo. Não é lógico, não estou falando o que é certo e o que é errado. Eu estou dizendo como filosofia, a Desenvolve, que é uma agência de fomento, ela não tem que estar ali para dar lucro, ela tem que estar ali para dar condição de criar esse ambiente que eles estão falando. Porque como é que o cara vai vender? Ele vai vender, ele abre uma loja. Se o terceiro mês der uma crise e ele não vender, ele vai fechar a loja porque ele não tem o que fazer, ele vai pagar conta de luz, água. O tempo além de ser alto o valor, o tempo que ele tem para começar a pagar é muito curto. E do lado do consumidor, vocês sentem também uma dificuldade na questão do crédito? Quanto vocês têm de vendas a prazo versus venda à vista? No caso do Grupo CRM, a gente tem algo a nosso favor, que é poder conhecer o consumidor, tanto da classe A como da classe B, C e D. Né? A gente fez um posicionamento de grupo franqueador, sempre conto essa história, o Luiz gosta muito de ouvir, eu falo que eu sou muito ousada como empreendedora, ao mesmo tempo que eu sou muito inflexível no que tange o posicionamento das nossas marcas, e eu mudei tudo ao redor de Copenhague para não mudar a Copenhague, esse sem dúvida nenhuma foi o meu maior acerto. Então, em 15 anos atrás, eu trouxe a Brasil Cacau, com um objetivo incrível de democratizar o chocolate de qualidade no Brasil, e com isso a gente consegue hoje conhecer o nosso consumidor de classe AB, mas também acessar, seja através das lojas franqueadas de Brasil Cacau, que é uma marca com um posicionamento um pouco mais elástico, como também agora, no caso dos revendedores, a gente chega em cidades que a gente não chegava antes. Acho que esse é um ponto que a gente acabou falando pouco aqui, mas que é importante como viabilizador, né, como força motriz de desenvolvimento, porque quando você tem uma franquia e essa franquia ela é responsável por fazer
a capacitação, inclusive, que é muito mais difícil você fazer a capacitação quando você precisa depender, né, vamos dizer, de grandes programas, como a gente está fazendo, né? Então, precisamos de programas que visem realmente uma capacitação em grande escala, mas enquanto isso a gente vem fazendo o nosso papel, que é fatiando um pouco melhor o bolo, né? Ou seja, o franqueado hoje ele consegue, através do know-how da franqueadora, distribuir conhecimento para o seu revendedor, diferente talvez um pouco da Renaudê, como o apoio do revendedor vem do franqueado, a gente consegue usar o franqueado como um grande multiplicador nesse sentido. Mas respondendo a tua pergunta em relação ao consumidor, lá na ponta, a gente vem com um crescimento acumulado de 20% no year to date, o que é outlier para o mercado, não é um ano fácil, eu acho que todas as empresas se programaram, e esse tem sido talvez o maior desafio aqui do trapezista empreendedor, que a gente teve um primeiro semestre em 2022 muito forte e um segundo semestre mais difícil em função de eleições e Copa do Mundo. Então, quando todo mundo aqui desenhou seus orçamentos, a gente desenhou um orçamento onde o primeiro semestre deveria ser um pouco mais conservador, dado que o nosso baseline de 22 era mais difícil, né? Ou seja, a gente já vinha de um crescimento mais acelerado em 22 e todo mundo colocou metas mais ousadas para o segundo semestre, considerando que a gente tinha pontos fora da curva, como era o caso da Copa do Mundo e eleição. O que no nosso negócio a gente percebeu é que o primeiro semestre, mesmo com um baseline de 22 mais alto, a gente veio com resultados muito positivos, a economia estava um pouco melhor. Quando veio de agosto para cá, a gente começou a sentir um pouco mais de dificuldade, dado realmente o endividamento. No modelo de franquias, a gente usa pouco parcelamento, então a gente não dá essa condição ao nosso consumidor, a gente não consegue ter essa sensibilidade. Se o consumidor está buscando essa facilidade, que eu acho um perigo, né, na verdade, da venda a prazo, para aumentar e fomentar o consumo, mas o que a gente vê, em linhas gerais, Copenhagen hoje com um crescimento year to date muito positivo, super outlier de 20%, Brasil Cacau também com um crescimento de 15% no year to date, mas nos últimos meses sentindo uma desaceleração. Então, tem um comportamento diferente quando a gente vê classe A, B e classe B, C, D com um comportamento bastante diferente. E você, Sandro? A gente tem percebido, sim, essa dificuldade com o consumidor. Aqui na Renaudê, a gente divide assim, meu primeiro cliente é o meu consultor, que é o revendedor, né, como vocês conhecem, que é o consultor de negócio Renaudê. Esse é um trapezista, um empreendedorista, porque muitas vezes, nós também temos franquias, né? Nós também temos franquias, não é uma franquia de varejo para o consumidor final. Quantas lojas? Nós temos 280 hoje no Brasil. Né? Mas não são para o consumidor final, ela tem só minha rede. Então é um ponto de distribuição com modelo de franquia, tudo certinho, a sala de treinamento e tudo mais. Então o meu primeiro cliente é esse meu consultor. E eu gosto muito de visitar as nossas franquias e ver a operação. Né? E quando você fica quieto, simplesmente olhando o que acontece, o processo de compra, você vê esse empreendedor que está querendo fazer um negócio, Jorge e amigos. Ele tira um cartão, paga aqui uma parte nesse, aí pega o segundo, no mesmo pedido, aí pega o segundo cartão, tenta aqui esse aqui, não, o segundo não passou, então pera um pouquinho, abre a bolsa, aí chama o cara, vem cá, chama o filho, pega o outro cartão. É um pouco disso que a gente vive no Brasil hoje. É um pouco, essa história do que a gente viu, do mexer no crédito das operadoras de cartão, eu falei, não vou nem olhar para essa história, porque... É bastante complexa, é bastante complexa no dia a dia. Então a gente percebe, sim. A gente vai retomar esse assunto daqui a pouco e nós vamos para o intervalo. BMC News. Informação que gera valor. Voltamos então para o nosso último bloco aqui na BMC News com o Money Report TV. A gente estava falando um pouco antes aqui sobre essas dificuldades do empreendedor, daquela ginástica que se faz, pega um cartão para pagar uma coisa, outro e tal, mas isso apesar de ser algo, digamos, pitoresco, somente reforça o caráter nobre desse empreendedor, não é? Olha, o que a gente vê, independente disso, antes eu tinha sócio da empresa de crédito,
A classe D, E, D e C é que paga a dívida. Elas não querem fazer endividar de jeito nenhum, não. Não quer, Essa não. pessoa normalmente não honra, é né? bacana, não. É a honra, né? Entende? Assim, o que eu falo é o seguinte, há uma verdade que eu acho que eles têm que estar preocupados, e nós estamos no governo, é que a arrecadação caiu. Nós perdemos 1 bi de janeiro até agosto. Eu não tenho o dado de setembro ainda. Nós perdemos 1 bi de arrecadação em São Paulo. Se nós perdemos, o resto também perdeu, porque essa aqui é uma locomotiva, está aqui, respeitando os outros, mas se perdeu aqui, perdeu nos outros também. Reduziu O que é que a gente está enxergando? Reduzir o consumo, E isso. por isso é que nós estamos. Quando eu falo que eu adoro o modelo holandês, é porque eu preciso começar a movimentar o dinheiro no interior também. Só na grande capital fica difícil. Eu tenho que ir para o interior, eu tenho que fazer essa riqueza ser distribuída no empreendedorismo. Para isso é crédito, é volume de dinheiro que eu circulo. Porque, na verdade, é aquilo que eu falei, como 80% da arrecadação vem da indústria, o ICMS, entendeu? E comércio e serviço, ele gera 70% do emprego, isso aqui, quando patina, eu arrasto comércio e serviço para o buraco. Essa é a verdade. Entende? Então, a indústria em São Paulo ela vinha com -9, depois caiu para -0,3, esse último, nossa medição nossa está em 0, você já está começando a fazer o app. Isso aí te dá esperança de voltar ao que você está sentindo, porque à medida que eu não gerar o crescimento, entendeu, de arrecadação, aí acontece a outra ponta, eu sacrifício com o consumo. E eu sou a favor do consumo, eu sou o cara que sou mais contra a arrecadação de impostos, tá? Eu sou contra filosoficamente, desde a minha carreira de empresário e executivo. Eu acredito que quanto menos você tiver de impostos, mais você arrecada. Sim. Isso é provado em todos os lugares do mundo, você pode olhar. A curva de lá foi ao contrário. Justamente, você vai fazer isso. Nós tivemos aqui no início do governo uma série de segmentos que a gente desonerou, todos eles aumentaram a arrecadação. Então, assim, eu preocupo muito com 2 desses tamanhos que estão aqui na minha frente, que são de sucesso, porque você imagina quem não é, que é o pequenininho que está lá na ponta. Então, assim, eu acredito que a gente continua precisando levar o crédito pulverizado e colocar dinheiro no mercado para você ir girando até passar essa crise. Porque foi assim que, anos anteriores, nós conseguimos sair da crise. O Brasil tem um potencial de 200 milhões de consumidores. Nós não podemos menosprezar isso. É diferente de você pegar a Argentina com 42 milhões, gente. Estou falando mal deles, não. Tira da crise deles. Eu estou dizendo que isso aqui é inaceitável. E aí, só para finalizar uma parte que você falou, por isso é que nós estamos entrando com Facilita São Paulo. Nós vamos desburocratizar São Paulo. Nós vamos abrir e fechar empresa em São Paulo em 8 horas até 2025. Nós vamos vir agora, no final do ano, com 900 ações para desburocratizar, porque é inaceitável. Você vai abrir um restaurante, você tem o mesmo tratamento que você abrir um hospital, uma mineração, não dá. Então, assim, esse programa, inclusive, está na minha secretaria, e é o maior foco nosso, é fazer com que você possa abrir coisa mais rápido, fechar mais rápido, ter crédito mais rápido, porque isso é que vai mudar. Você falou, por exemplo, eu também operei. Para mim, eu não gosto de perder nem para o ímpar, gente. Perder para Bolívia, perder para Equador, não, respeitando eles, mas é a mesma coisa que eu vou perder no futebol para eles. Não dá, entendeu? Então, assim, esse é um programa que a gente está numa pegada muito grande e realmente pega vocês, porque quando eu tiro o consumo, ou eu tiro a facilidade do crédito e diminuo o consumo, eu afeto toda a cadeia de vocês. Sem dúvida. E aí que está, na minha opinião, a maior burrice que a gente pode fazer. Porque quanto mais eu tiver crise, eu saio dela com consumo. Exatamente. O mercado americano, ele é mestre a fazer isso. Quanto mais ele Ele entra é o na que crise, tá no mais consumo. ele solta o consumo. Entendeu? É incrível. A gente está indo no caminho contrário. Não, nós temos que colocar o consumo crescendo, baixar a taxa de juros, baixar o crédito, alongar o crédito e criar no empreendedorismo, na área de serviço e comércio, a puxada até que a indústria... Porque aí é consequência. Você puxa um, você puxa o outro. Bom, eu queria perguntar para a Renata agora uma coisa que é voltada mais para a questão do produto. Eu percebo que nesse mundo do chocolate, você pega um formato e transforma em outro. Por exemplo, recentemente vocês transformaram a língua de gato num tablete. No caso da sua sócia Nestlé, o Prestígio era um chocolate e virou um cookie. Como é que é esse desenvolvimento de projetos, esses crossovers que vocês fazem? Olha, eu acho que antes de mais nada, é muito importante que você trabalhe no branding da sua submarca. Não são todos os produtos que podem configurar em apresentações diferentes. Língua de gato hoje só é possível ter em diversas apresentações, desde um produto de alto consumo até um produto super premium de presente. Você citou o tablete, que é um produto de alto consumo, mas a língua de gato hoje é uma marca dentro do grupo CRM, junto com outros clássicos, como Inha Benta, Lajotinha, Cher
CR, que já representam juntos 40% do nosso faturamento. Então, isso é uma blindagem muito grande em relação, inclusive, à entrada de novos players, né? Porque além da marca ter um aspiracional muito grande, um premium e uma qualidade reconhecida, ela também entrega uma justificativa de proposta de valor numa experiência completa em produtos icônicos e exclusivos que não se encontra em outros produtos. Então, a gente sempre trabalhou, a gente é uma casa forte de submarcas e a gente soube fazer muito bem essa ampliação. Então, hoje, no caso, por exemplo, da língua de gato, a gente tem aproximadamente 15 SKUs, que vai desde a língua de gato convencional até bebidas, por exemplo, no Cop Coffee com língua de gato, sobremesas, panetones, agora está chegando o Natal, então os nossos grandes heroes são os panetones, língua de gato, produtos que vão de R$24 a R$200, né? Então, são poucas as marcas que conseguem realmente ter uma submarca que permite estar junto com o nosso consumidor em diversas jornadas de ocasião de consumo e também fidelizar novos consumidores, porque a partir do momento que eu faço um milkshake, por exemplo, língua de gato, eu atraio o jovem. Quando eu faço uma caixa de presentes num ticket médio de R$150, R$200, eu estou atendendo ao anseio de um público mais maduro. Então, é um trabalho primeiro de base para que depois você consiga gerar essa ampliação e atender outras segmentações. E, Sandro, quando você pensa numa nova fragrância, como é que é isso? Como é que você chega a uma fragrância nova? É uma tendência de mercado que você começa a pesquisar? É algo que você usa da sua própria experiência? Como é que é isso? É um misto de tudo isso. A gente olha para a nossa experiência, claro, a gente olha... O mercado de fragrância é muito interessante, que as empresas elas acabam tendo cada uma... Apesar da gente procurar, todas as empresas procurarem, terem produto em todas as famílias olfativas, vamos colocar assim, ou seja, ter produtos que atendam, para deixar mais simples, um floral, um cítrico, um madeirado, a gente ter produtos em todas as famílias olfativas, as empresas elas acabam tendo as suas assinaturas, né? Então, por exemplo, a Rinodê, a nossa característica é ter produtos mais encorpados, perfumarias, perfumes, fragrâncias mais encorpadas, mais os amadeirados, o nosso público gosta mais. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente respeita aquilo que o nosso público quer. Aí a gente vai atrás de inovação, casa de fragrância. Hoje você tem, apesar de ter um número interessante do nosso mercado, tem menos perfumista no mundo do que astronauta. Nossa! É interessante, curioso, né? Curioso, muito curioso. Tem menos perfumista do que astronauta, né? O Brasil é muito forte. O Brasil é, como eu disse, né, o primeiro mercado em volume de fragrância no mundo. Então, aqui no Brasil nós temos grandes centros criativos. Então a gente usa tudo isso e usa um pouco daquilo que a gente acredita, a gente imagina. Quando a gente vai fazer uma fragrância, a gente imagina a pessoa quem vai usar. O briefing parte daí, né? O briefing parte para quem que eu quero. Para quem que eu quero, para que tipo de pessoa que eu quero. A gente leva isso para a casa de fragrância e pode ser um sucesso ou pode não ser um sucesso. É um pouco da questão de marca, é um pouco do que a Renata falou. Nós também temos marcas, submarcas que são ícones da companhia, por exemplo, Empire, que é uma linha de fragrância masculina que a gente tem, que é uma marca muito forte, muito forte. 60% do meu faturamento hoje vem das fragrâncias, né? 60% do faturamento vem de fragrância. Então nós temos marcas muito fortes, que é Empire, que é uma marca masculina, Grace, que é uma marca feminina, Grace ela, e a gente trabalha um pouco nesse... Se o governo nos ajudar a diminuir a carga tributária, a gente vai mais longe, você pode ter certeza. Esse é o pedido. De todos. Imagina que o setor de cosmética é o segundo setor mais tributado do país, a gente só perde para tabaco. Bom, e se você tem alguma dúvida da importância do mercado de beleza, basta você ir em qualquer cidade do interior e ver o número de cabeleireiros que você encontra nas esquinas e nas ruas. Bom, nós chegamos, infelizmente, aqui no final do nosso programa. Eu agradeço ao Jorge, Renata, Sandro, e a gente se vê novamente na próxima quinta-feira. PNC News. Informação que gera valor.